Hoje o que eu quero conversar com vocês é sobre uma dúvida super corriqueira, não só entre os empregados, mas também entre as empresas, que é o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Bom, vamos começar a descobrir primeiro o que é o quê, porque todo mundo confunde, no modo geral, percentual, os nomes, tudo mais. Então vamos começar pelo nome. Insalubridade, lembra do S de saúde. Então é tudo que gera risco à sua saúde, a saúde do empregado. Já a periculosidade é tudo que gera risco à vida da pessoa. Insalubridade é pensar numa auxiliar de limpeza, por exemplo, que trabalha com produtos de limpeza, que são produtos químicos e que podem aí trazer algum prejuízo para a saúde. Ou até mesmo porque trabalha agachado, pode dar um problema de coluna, alguma coisa assim. Já a periculosidade é risco à vida. Sabe o frentista do posto? Ele tem direito à periculosidade. Porque se acontecer alguma coisa no posto, o posto explode e aí ele perde a vida. Não tem um meio termo. Então, vamos lembrar de algumas coisas que são super simples quanto a isso. A questão do percentual. Quando que recebe um, quando que recebe outro e quais são os valores. A insalubridade, como eu já falei, é o risco à saúde. Então, você vai receber um percentual de 10%, 20% e 30% e 40%, desculpa. É 10% sobre o salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo e 40% sobre o salário mínimo, tá bom? Por que 10, 20, 40? 10% é numa situação em que a insalubridade gera um risco mínimo à saúde, há um risco médio à saúde é 20% e há um risco maior à saúde é 40% sobre o valor do salário mínimo. Já a periculosidade é 30% sobre o salário do empregado. Então, se ele recebe, por exemplo, R$3.000, 30% vai ser R$900. Todo mês ele vai receber e vai ter os reflexos em FGTS, em INSS, até tem a questão de aposentadoria especial, mas aí fica pro pessoal que trabalha com a Previdência, ou até para um outro vídeo. Tem todos os reflexos. A insalubridade é a mesma coisa, tá? Todos os reflexos iguais à periculosidade. A diferença é que os coeficientes, um vai incidir, no caso da insalubridade, sobre o salário mínimo e a periculosidade sobre o salário do empregado. Bom, até aí deve estar tranquilo para vocês. Agora, o que vocês precisam entender é que a insalubridade, ela pode ser negativada, a periculosidade não. Nossa, como assim? Simples. Através de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Se a pessoa que corre o risco à saúde dela receber EPIs, pode ser que ele iniba aquela questão. Exemplo, hoje nós estamos no momento da Covid, então quais são os EPIs da Covid? Álcool em gel e máscara. Mas em outras situações, enfermeiros, por exemplo, eles utilizam luvas, uniforme, um calçado adequado para aguentar o tanto de tempo que eles ficam em pé. Um caldeireiro recebe, um soldador, fica mais fácil, ele recebe óculos, recebe também aquela máscara, recebe luva, recebe uniforme, bota de bico de aço. Então, todas as EPIs que podem inibir, quer dizer que inibem. E aí tudo isso vai ser verificado através, num processo judicial, através do perito, e na empresa, através dos engenheiros contratados, e inclusive também do técnico de segurança do trabalho. Já a questão da periculosidade, mesmo recebendo os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, corre-se o risco ainda de receber. Por quê? Porque o EPI ele não vai inibir a vida da pessoa, vai inibir o risco à vida da pessoa, como por exemplo no andaime. A pessoa está limpando um prédio e está no andaime. O andaime ele pode cair, por mais que você tenha várias cordas, a pessoa esteja também às vezes amarrada a alguma coisa, ainda corre-se o risco. E aí vai gerar o dano à vida da pessoa, ou seja, ela vai perder a vida dela. Então, insalubridade é uma coisa e periculosidade são outra. É outra completamente diferente. E o mais legal de tudo, eles não cumulam. A lei prevê que não há acumulação, ou seja, você não pode receber insalubridade mais periculosidade. Tem alguns entendimentos jurisprudenciais que, por entender, né, alguns juízes e desembargadores, enfim, que por entenderem que são situações distintas, você tem direito à acumulação, mas é arriscado. E só quem vai determinar e que vai ajudar o juiz a determinar se você tem direito à periculosidade, insalubridade, enfim, é somente o perito judicial, através de uma análise das atividades da empresa e das atividades que o empregado exerce dentro da empresa, é que vai poder ver se ele tem direito aos percentuais. E esses percentuais, eles refletem em férias, fundos de garantia e tudo mais, tá bom? Precisa ficar super atento. Sanada essa situação, ou seja, não tem mais risco à vida, o adicional ele deve ser imediatamente suspenso.
não tem mais risco à saúde, o adicional deve ser imediatamente suspenso. Exemplo, aquele do frentista que eu tava falando que ele corre risco à vida. Então ele tá lá no posto abastecendo e tal, e ele teve uma promoção, passou a ser gerente do posto e ele não mais fica na parte no posto mesmo, ele fica só no escritório do posto. Então ele já não tem mais direito a receber periculosidade, porque ele já tá num lugar diferente do que era aquela situação. Ou um soldador que virou gerente de RH, ele não tem mais direito à insalubridade, tá? Tem essa diferença também e pode ser imediatamente suspenso, sem direito a qualquer tipo de indenização pela suspensão, porque tá sanando uma situação que você estava sendo indenizado por ter risco à sua saúde e à sua vida também. Espero ter ajudado vocês e vai ter mais vídeo contando um pouquinho mais de insalubridade e periculosidade em breve aqui no canal.